Olá, amigos da TV Mundi, estamos iniciando mais uma adoção, um exemplo de amor. Hoje recebendo a Alane, mãe de duas belas crianças, ambas em adoção consentida. Então, Alane, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar um pouco sobre a adoção dos seus dois filhos. Vamos. Conta pra gente, inicialmente, a tua habilitação, qual era o teu perfil do Alex? Então, meu perfil inicial eram crianças brancas, para ficar assim, disfarçado, né? Não que eu pretendesse esconder deles, claro, mas eu queria crianças brancas e de preferência que o meu primeiro fosse um menino, porque eu sempre quis um menino primeiro. E aí, aquela primeira burocracia, o primeiro choque, a demora que se é para chegar aos filhos. E eu entrei num grupo de apoio à adoção que não existe mais, era virtual também, coloquei o meu perfil e falei sobre a demora no Rio de Janeiro para a adoção. E recebi um e-mail de uma pessoa que falava assim para mim: eu acho que eu posso lhe ajudar, mas não pode ser por aqui, que está meu telefone, me ligue. Aí eu falei com o meu marido: que absurdo, venda de criança, nossa, não. Eu falei: mas será que é? Deixa eu ver qual que é. E aí eu liguei para a pessoa e ela falou para mim, hoje é uma grande amiga, e ela falou que ela tinha ido para Alagoas com uma amiga dela que tinha sido chamada pela justiça para adotar uma criança, uma recém-nascida, e que estava aos cuidados de uma enfermeira, porque no lugar também não tinha abrigo, não tinha nada, então estava na casa da enfermeira. E que conversando com a enfermeira falou para ela que lá era muito comum, as pessoas muito pobres davam as crianças, assim. E que tinha uma criança para nascer e que a mãe não queria, que era uma menina. Se eu quisesse, ela me colocava em contato com a enfermeira. E aí eu falei assim para ela: eu queria que o meu primeiro filho fosse um menino, mas quando a gente engravida não escolhe, Com certeza. não tem problema nenhum. Aí eu perguntei assim: mas e como que vai ser essa criança? Não, é todo mundo claro. Falei: tá bom. E aí essa primeira criança, ela morreu no parto. E eu fiquei tristíssima, porque isso foi em novembro, eu passei Natal querendo um filho, Ano Novo querendo filho, e no dia 6 de janeiro eu recebi um telefonema dela falando: se aparecesse um menininho num sábado à noite. Isso eu falei: já apareceu, né? Ela falou: sim, ele tem 2 meses, está em Alagoas, lá no mesmo lugar. Isso era um sábado à noite. No domingo à noite, eu já estava tomando um avião para Alagoas, eu e meu marido, para conhecer o nosso filho. Chegamos na cidade depois de uma longa viagem, fomos direto para o escritório de um advogado. Chegando lá, eu dei de cara com os pais biológicos. Então, foi algo assim que, no primeiro momento, chocou, que eu não esperava. Você não estava preparada para isso? Não, não estava. Eu sabia que a criança estava na casa da enfermeira, tudo, mas o advogado já estava tratando dos trâmites legais, né? Então eu dei de cara com os pais biológicos, olhei para eles e falei assim com meu marido: não é branquinho. Eu falei: não é branquinho, né? Mas enfim, né? E aí eles estavam dando a documentação, tudo, eles foram embora e ficou eu e meu marido conversando com o advogado, vendo também nossa documentação. E saindo de lá eu fui para a casa da enfermeira. É aí que eu fui conhecer o meu filho. E quando eu cheguei, a mãe biológica estava lá e olhou para mim toda sorridente, me apresentando o meu futuro filho. Toda, sabe, eu fiquei assim, sabe, ela, olha que bonito, né? E eu não sabia o que eu fazia, eu abraçava meu filho porque tinha lá ali aquela figura e eu fiquei, mas eu achei isso fantástico porque eu pude conversar com ela, eu pude saber a história dela, saber da vida dela, eu pude tirar fotos, que eu tenho as fotos guardadas para o meu filho, junto com todo o processo, quando ele quiser. Eu espero que nunca queira, mas deve querer, né? Tenho todo o processo e eu posso contar para ele a origem dele. Eu posso falar para ele que ele foi dado em adoção e foi dado em adoção, sabe, de uma forma muito bonita, não foi nada. E assim
e veio o meu filho. E como era esse bebê? Branquinho? Não, esse bebê era moreninho. Nós tiramos fotos, fomos numa lan house que tinha, quando eu botei que era para postar para a família, que eu olhei a foto no computador, eu segurando ele no colo, dava porque eu estou muito bronzeada aqui. Estou bronzeada. Então eu olhava assim, era um choque. Eu falei que meu marido é tão moreno. E o interessante é que as pessoas falam que vem estrelinhas, e que nós não vimos nada disso. Eu não me senti mãe, ele não se sentiu pai. E eu fiquei assim pensando, será que vai dar certo? Isso era uma segunda-feira. Na terça-feira de manhã eu tinha audiência com o juiz, que só estava na cidade uma vez por semana. Então tinha que ser na terça-feira de manhã. E o meu marido também não sabia e nós queríamos ter certeza do passo que estávamos dando. Aí fomos na casa do conselheiro tutelar pedir um conselho. Dizer como é que estão as coisas, como é que a gente estava sentindo, porque eu não me senti mãe olhando. E aí o conselheiro falou para mim a pérola. Você leva para casa, se em 3 meses não der certo, você devolve. Gente, que absurdo. Eu fiquei assim, eu falei, não é mercadoria. Se eu levar, eu nunca vou devolver, vai ser meu filho. E aí eu e meu marido saímos assim, eu falei, já era umas 10 e pouco da noite, eu falei, vamos na casa da enfermeira e vamos lá. Aí batemos, ela deve ter ficado chocada, porque um bebezinho de 2 meses, que pais loucos são esses que estão aqui na dúvida se querem ou não querem. Aí nós pegamos, ele era sério, um bebezinho sério, aí ele começou a sorrir com meu marido, esse negócio, tudo. Então aí foi aquele negócio, nós saímos e vamos em frente, vamos em frente. Aí no dia seguinte, na audiência, eu no nervoso ia ao banheiro toda hora, porque o juiz não aparecia, porque ele estava jurado de morte, ele e o promotor. A audiência estava marcada para as 10, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia. Eu num estado de nervos, eu falei, não vai vir ninguém aqui. E aí eles chegaram, cheio de policial protegendo. E o advogado ele falou assim para mim, olha, eu tinha uma audiência, era de um divórcio com o juiz, mas é de um pessoal chegado. Eu conversei para passar a audiência do divórcio para depois, para que o juiz pudesse atender vocês. Porque nós não éramos, nós estávamos chegando, né? Sim. Aí eu falei, obrigada. Eu pensei, meu Deus, se o juiz não atender. Mas aí lá para 12:00 e pouco fomos atendidos. Aí passamos por toda a audiência com o juiz, com o promotor, com a mãe biológica que estava lá, o pai não podia, estava lá com representação, tudo. E aí à noite viajamos com o nosso filho, que graças a Deus eu não desisti. Daqui a pouco a gente volta então com a continuação dessa história super interessante da Alane. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí.